né? Tenho estado ali sempre e muito pouco provável que eu saia. Agora tem um outro detalhe, você parece que tem um irmão que é padre, né? Tenho. Como que é o nome dele? Padre Eduardo. Está em Itapemirim, na diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Ah, em Itapemirim, mas... Itapemirim. Itapemirim, né? Só para eu passar a palavra para o Antonino, para eu finalizar essa minha primeira participação com você aqui, a família, como é que foi? Você candidato, você já tinha trabalhado com o Rodrigo Chamon no gabinete, né? O Antonino já colocou aqui na fala inicial dele, mas e a família? Assim, ó, agora eu deixo de ser assessor legislativo e quero ser você candidato a um cargo. Como que a família viu? E assim, a família como um todo, mas especialmente a esposa, os filhos, como é que foi essa recepção? A Renata tem uma grande compreensão do chamado que eu tenho. Tenho a política como uma vocação, Fabiana e Antonino. E ela tem que ser uma vocação, ela precisa de ser uma vocação. Renata foi percebendo isso ao longo de toda a minha história de vida com ela, que nós já estamos próximos de 20 anos. Então ela percebendo isso, num primeiro momento, causou um medo, causou um espanto. E eu iniciei a minha vida política lá no primeiro processo eleitoral de seu Antônio Gotardo, quando eu coordenei a primeira campanha dele, onde ele saiu vitorioso, onde nós fizemos o show do Padre Antônio Maria, que ficou marcado aquela eleição aqui no nosso processo. Aquilo foi tudo eu que preparei, eu que fiz aqueles momentos. Então, assim, ela sempre teve uma clara compreensão do chamado e da vocação que tenho, por isso ela sempre me apoiou muito. Mas eu não a misturo na política e ela também não gosta de se misturar. Eu acho que, na verdade, é uma autodefesa minha de proteger a minha esposa e de proteger os meus filhos. E eu tenho recebido assim com muita alegria, porque meus filhos estudam. E dentro da escola, quando as pessoas não conhecem, acaba também julgando o político. Coloca todo mundo no meio balaio, né? Coloca todo mundo numa mesma cova rasa. E eu tenho a grata alegria de dizer que os meus filhos nunca tiveram essa experiência ruim dos exemplos que o pai tem dado. E nem a minha esposa também, que é bancária num banco federal. Então, assim, nunca tiveram essa experiência. Então sinto dela e deles também um orgulho e uma alegria da função que eu exerço hoje no município. O que a gente vê, Gedson, é que a política é uma extensão do seu trabalho dentro da própria igreja. Isso. Porque você, na realidade, você está ali como servidor público e procurando fazer o melhor para a cidade e confortando ela também, né? Mais ou menos a gente... O Papa, Antonino, agora falou recentemente de que a política é a forma mais abrangente e rápida de se fazer caridade, mais eficaz de se fazer caridade. Então, quando as pessoas compreenderem isso, que a política ela é uma ferramenta de caridade, de construção de uma sociedade melhor, né? Aí nós vamos justamente trabalhar em prol daquilo que é a política que nasce lá da Grécia, que vem do polis, que é da cidade, de ter um olhar cuidadoso com o cidadão, né? De preparar essa cidade para que o povo possa viver melhor aonde habita. E esse é o sonho que nós temos, esse é o sonho que eu tenho, essa é a missão que eu tenho buscado. Agora, eu fiquei muito surpreso e fiquei até bastante contente com a sua votação dentro de Guarapari, que você teve praticamente 16 mil votos aqui. Isso. Né? E eu vi assim o trabalho da igreja, como já foi comentado aqui, que eu falei que a igreja foi muito importante, a igreja católica, muito importante para você conseguir isso, conseguir esse resultado nas eleições. Porque, na realidade, você deve ter gastado pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito Acredito pouco. Que você gastou muito pouco. Pouco. Então eu vi assim, uma mobilização muito grande da comunidade católica em te eleger. A gente vê, por exemplo, o Edson, ele teve 20 mil votos dentro de Guarapari, mas a gente sabe que ele gastou 1,5 milhão, por aí, mais, para poder conseguir esses 20 mil votos. Carlos João, por exemplo, ele nunca teve cargo nenhum, nem de vereador, nem de prefeito, nem de secretário, nem nada. Ele surgiu do nada e ele teve 10 mil votos. Então, ele criou uma identidade, um perfil, uma liderança dentro de Guarapari sem ocupar posto nenhum. Ele criou uma simpatia popular. Você, por exemplo, o Gedson, com essa influência toda,
numa composição política, porque você sabe, a própria política não é que às vezes você queira, mas há necessidade de você galgar novos horizontes. Por exemplo, se você tiver que vir a ser um candidato a prefeito, você comporia com algumas lideranças, por exemplo, eu poderia mostrar aqui o Von, o Orly ou o Edson Magalhães. Qual desses três você poderia, no seu perfil, compor com eles numa eventual